Amém, meus amados, paz e graça. Vamos mais um devocional com o Senhor nessa noite, que se encontra lá em Gênesis 37, do 5 ao 11, que diz assim: Teve José um sonho, relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais, pois lhe disse: Rogo-vos, ouve este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: Reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominará realmente? E com isso, tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve ainda outros sonhos, e o referiu aos seus irmãos, dizendo: Sonhei também que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando seu pai e os seus irmãos, repreenderam o pai e lhe disse: Que sonho é esse que tivestes? Acaso viremos eu, a tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante a ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes, e o pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Aqui, meus amados, a gente já conhece a palavra do Senhor, a história de José. José era um menino de 17 anos quando ele começou a passar por todas essas dificuldades, onde os irmãos de José tinham ciúme, porque ele era o queridinho do papai, e também pelos sonhos que José tinha. Eram os sonhos que Deus mostrava para José. E os irmãos dele, muito irados, jogou ele no poço. Depois venderam ele. Depois ele foi comprado por Potifar. E a mulher de Potifar deu em cima dele, acusou que ele tinha, agarrado ela. E ele foi preso, ficou 2 anos nessa prisão, revelou um sonho, aonde que Faraó chamou ele, Porque nenhum mago não conseguiu revelar os sonhos de Faraó. Então, meus amados, a história de José é uma história muito linda, mas é uma história que começa triste, com muita dificuldade, muitas lutas, mas no final ela terminou uma história muito linda. Então, o que o Senhor quer nos trazer com essa palavra nessa noite é que, meus amados, pessoas podem ir contra os teus sonhos, pessoas podem ir contra os teus projetos, pessoas podem querer te parar de todas as formas, mas o que é mais lindo na palavra do Senhor é porque José estava passando por tudo aquilo naquele momento, todas as lutas que ele tinha passado. E José, a palavra do Senhor diz que Deus sempre estava com José, a todo tempo, tudo que José colocava a mão multiplicava, tudo. Então o que eu quero te dizer nessa noite? Que às vezes você vai contar os seus sonhos para algumas pessoas, até mesmo da sua família. Às vezes você vai contar seus planos para algumas pessoas da sua família ou amigos de trabalho, e eles vão te falar assim: não, para com isso não vai dar certo. Não, tira isso da sua cabeça, isso não dá certo. E talvez isso vai querer parar você. Mas eu quero te dizer nessa noite que se os seus sonhos estiver no coração de Deus, os teus projetos estiver no coração de Deus, não tem como dar errado. Continue. Porque José, por mais que ele teve o sonho, ele acreditava no que Deus ia fazer na vida dele. Talvez no momento que ele estava sendo preso, que ele estava sendo acusado, que ele foi vendido, ele não entendia o plano de Deus. Talvez ele odiou os irmãos dele com todas as forças dele. Talvez ele não entendia por que os irmãos dele tinham feito aquilo com ele. Talvez você não entende por que pessoas se levantam contra a sua vida. Talvez você não sabe por que pessoas têm te atacado. Mas no final da história de José, ele entende tudo. Quando ele vira governador do Egito, ele encontra com seus irmãos. E ali, dentro dele, havia uma mágoa muito grande, uma tristeza muito grande no coração de José, porque tantos anos ele ficou
sabe, longe do pai que ele tanto amava, longe dos irmãos, mas ele não entendia o trabalhar de Deus, ele não sabia o porquê que tudo aquilo tinha acontecido com ele, por que ele tinha que ficar tanto tempo, por que ele tinha que ser vendido, por que ele foi tão humilhado, se ele só queria o bem, né, para a família. Então, José chega diante dos irmãos e ele fala para os irmãos dele: meus irmãos, eu perdoo vocês porque eu sei que não foi vocês que me trouxe até aqui, não foi vocês que me jogaram naquele poço, não foi vocês que... vocês não teve culpa de nada, foi só um trabalhar de Deus. Porque se vocês não tivessem feito o que fez, eu não estaria aqui hoje. Então, meus amados, talvez Deus vai colocar pessoas no seu caminho que você vai falar: Deus, mas por quê? Pra que essa pessoa me persegue? Pra que tem acontecido isso na minha vida? Pra que, Deus? E quando você chegar no momento da vitória, você vai entender que cada pessoa que foi colocada ao seu pensamento que era para te parar ou te derrubar, era só um degrau para que você subisse mais diante dos sonhos de Deus. Então eu quero te dizer nessa noite, meu amado, que se os sonhos estiverem no coração de Deus, na sua vida, os sonhos vão se realizar sim. Se os projetos seus for os projetos que estão no coração de Deus, os projetos vão se realizar sim. Por mais que pessoas vão querer te parar, pessoas vão querer te humilhar, mas sabe que essas pessoas, pode ser que elas estão sendo usadas por Deus para que te levar num nível mais alto, de ser um governador do Egito como foi José. Eu não sei os planos que Deus tem para a sua vida, mas não veja as pessoas como um obstáculo para te parar. Só comece a orar e acreditar que se for no coração de Deus, vai se cumprir. Creia nessa palavra. Creia nessa palavra. Vai se cumprir, porque está no coração de Deus. E nada pode calar o nosso Deus. Nada pode impedir os sonhos de Deus sobre as nossas vidas. Nada pode nos afastar daquilo que Deus tem para nós, se nós estivermos no centro da vontade de Deus, porque nós precisamos estar no centro da vontade do nosso Deus, no querer do nosso Deus. Então queira estar no querer de Deus, queira estar na presença de Deus. Adore o Senhor a cada dia mais, como em todo vídeo que eu tenho feito, para que nós possamos adorar o Senhor, para que nós possamos nos aproximar diante do nosso Deus, para que nós vivemos no centro, o querer, a vontade de Deus. Amém? Graça e paz, meus amados.